Muito bem, pessoal. Boa noite para todo mundo. Então vamos lá. Já faz alguns domingos eu tenho me dedicado a falar um pouquinho a respeito dos perigos atuais do cristianismo. Então eu falei a respeito do cristão e as autoridades quando vivemos em um estado que não obedece às leis do Senhor. Eu falei também sobre o perigo do secularismo no mundo atual. E hoje, então, eu quero falar mais um assunto pós-moderno, que é um risco, mas o assunto não é tão pós-moderno assim, ele já é bastante antigo. O assunto que eu quero falar hoje, ele fala a respeito do relativismo moral. Você vai dizer, o que exatamente é um relativismo moral? Relativismo moral, ele é quando eu acho que o que é certo é aquilo que eu vejo, da forma como eu vejo, da forma como eu expresso, e para mim aquilo passa a ser a verdade. É quando a pessoa diz assim para você, essa é a tua verdade, mas a minha verdade é diferente. Isso é um relativismo moral. E eu acho que isso está tão impregnado em nós, assim como quando eu falei a respeito de o perigo do secularismo. Hoje, esse relativismo moral, ele é tão arriscado quanto. Eu fiquei pensando, como é que eu poderia explicar isso? Então vamos lá, eu vou tentar explicar isso. Pensa você que nós vivemos então em uma sociedade que diz que nada é certo ou errado. Vai depender de você como padrão de todas as coisas. Então alguém vai dizer, isso aqui é uma verdade. O outro vai dizer, não, isso aí não é verdade. Verdade é isso aqui. E aí cada um vai tendo a sua verdade. Cada um vai seguindo a verdade do seu próprio coração ou da sua própria mente. E hoje é comum a gente ouvir isso. Não, mas essa é a sua verdade, a minha verdade não é essa. Mas vamos imaginar uma coisa agora. Imagina que você está em um tratamento de uma doença muito grave. Você precisa de um tratamento adequado, de remédios adequados, que seja feita pelo profissional adequado. E você vai até um médico e ele diz para você, bom, a minha verdade a respeito do teu tratamento é essa. Você ficaria tranquilo com isso? Provavelmente não. Você diria assim, querido, legal que essa é a tua verdade, eu quero saber quantos pacientes foram tratados com essa tua verdade e quantos se curaram. Não é assim que nós faríamos? O que diz realmente a medicina atual a respeito do diagnóstico que você me deu? Porque eu preciso do tratamento verdadeiro. Caso contrário, a gente está indo para um caminho que eu não queria. Imagina que você está sendo julgado por um crime, ou que alguém está sendo julgado por um crime, e o juiz, na hora de dar a sentença, ele fala assim, bom, essa é a minha verdade sobre essa lei. A grande pergunta é, justiça está sendo feita? Não sei. O que a justiça fala a respeito desse crime? E o juiz vai dizer, mas essa é a minha verdade sobre a lei, então eu vou fazer tal coisa. Imagina que você está construindo um viaduto muito grande, que vai passar muitos veículos, e você conversa com o engenheiro, e o engenheiro diz assim, essa é a minha verdade sobre a estrutura. Você vai dizer o que para o engenheiro? Você vai dizer, não, peraí, só um minuto. Eu preciso saber se eu posso colocar vários caminhões com muitas toneladas de matéria passando sobre esse viaduto que não vão cair e não vão sofrer algum acidente. A tua verdade sobre o cálculo não me vale, eu preciso de um cálculo verdadeiro. Interessante que em nenhum caso desses nós realmente aceitaríamos a verdade daquele que está dando. Em todas as outras coisas nós dizemos que cada um tem sua verdade. Estranho isso, pelo menos para mim. A grande pergunta é, será que nós temos em algum momento da Bíblia o resultado final de uma sociedade onde cada um crê na sua verdade? Eu digo sim, temos. Um livro inteiro. Um dos livros mais tristes que você vai ler na Bíblia. O livro de Juízes. O livro de Juízes, ele foi um dos períodos mais conturbados da história de Israel. O livro de Juízes, você vai ter o povo seguindo uma verdade totalmente torta, uma verdade onde cada um tinha a sua.
E nós descobrimos que o povo pecava, nós descobrimos que os sacerdotes pecavam aberta e livremente, nós descobrimos que tudo era possível dentro dessa sociedade. E o último versículo do livro, quero te convidar a abrir, Juízes, capítulo 21, versículo 25. Esse versículo ele se repete no livro, né? Mas é legal que o livro se encerra de uma forma triste, decadente. Israel está moralmente na lata do lixo, literalmente. E quando o livro termina, ele termina dizendo assim, no versículo 25 do capítulo 21. Naquela época não havia rei em Israel, cada um fazia o que lhe parecia certo. Se você tem uma tradução mais antiga, diz assim, cada um fazia o que era certo aos seus próprios olhos. A Bíblia já nos dá um panorama bem interessante do que acontece quando uma sociedade não tem um padrão de verdade fixo, mas ela mesma acha que cada indivíduo que vive nela se torna uma referência moral da verdade. E aí então o resultado é esse, o resultado é nós chegarmos na Bíblia e encontrarmos um dos panoramas mais tristes da história do povo de Deus. É para lá que a gente está caminhando, quando nós acreditamos que a verdade é relativa. E é isso que eu quero chamar a atenção hoje. Primeira parte do versículo fala, não havia rei em Israel. E nós temos que explicar bem isso, porque se entendermos errado, a gente acha que é só colocarmos um rei sobre a nossa cabeça. É só decidirmos o presidente correto que vai governar a nossa nação. É só escolhermos o governador direito do nosso estado. E tudo terá sido resolvido. E eu quero dizer para você que aqui o problema não é que Israel precisava de um líder político. Não era só da ausência de um governante. O problema aqui é que Israel estava rejeitando a autoridade de Deus sobre ela. E por isso, depois, nos próximos livros de Samuel, a monarquia em Israel vai ser instituída, começando por Saul, depois por Davi, depois por Salomão, o reino divide, aí vem Roboão, Jeroboão e todos os outros reis de Israel e Judá. E nós vemos que o problema não é tanto a autoridade política, porque Juízes capítulo 8, versículo 23, o próprio Gideão disse quem governaria o povo. Ele fala assim, o Senhor é quem governará sobre nós. Então o livro de Juízes, na verdade, mostra que Israel não estava respeitando a Deus, com toda a lei e tudo mais que ele deu em Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio. Na figura de Josué, depois implantando isso, e aí nós temos então o livro de Juízes, que é um período muito grande, triste de Israel. Então Israel não precisava de um rei humano. Israel precisava reconhecer Deus como seu rei. Até porque Israel, nesse tempo, vivia de forma diferente diante de Deus. Hoje nós vivemos o Novo Testamento, aonde a morte de Cristo capacita todo aquele que, por fé, reconhece Cristo como seu Senhor e Salvador, é habitado pelo Espírito Santo. Juízes não era assim. Por isso Juízes era um tanto diferente. Não é que o Espírito Santo pairava sobre o povo e agora o povo podia decidir. Hoje nós vivemos na igreja e nós estamos diferente desse período do povo de Israel. Então o problema é que hoje nós não vivemos mais em uma nação como a nação de Israel. Aquilo que está lá hoje na Palestina não é o Israel de Deus. Não se engane. Eu não estou dizendo que nós temos que tirar eles de lá. Eles têm todo o direito de habitar lá. Mas eles não têm mais nada a ver com qualquer coisa que um dia já foram. Aquele não é o Israel de Deus, a atual nação de Israel. O Israel de Deus é diferente, porque o Israel de Deus inclui a igreja junto, porque hoje vivemos no Novo Testamento. Então hoje nós não temos mais nada parecido com a nação de Israel, aonde um rei colocado por Deus governava sobre a nação. A nova aliança, essa feita em Cristo, que funciona por meio da igreja, ainda assim nos ensina que falta de submissão a Deus no seu dia a dia é comparável ao Israel desobediente do Antigo Testamento. Isso que nós temos que entender, de uma vez por todas. Então, a nossa moralidade não pode estar em nós mesmos. O nosso esteio moral tem que ser Deus em todas as circunstâncias. E aquilo que a Bíblia fala,
Porque ela é a revelação de Deus, de como Deus revelou as coisas. A Bíblia não só ela contém a verdade, mas ela o é a verdade por ser a revelação de Deus. Então a primeira parte diz que não havia um rei em Israel, e a segunda parte do versículo diz: cada um fazia o que lhe parecia certo. Esse é o cerne do momento em que vivemos hoje. Então o que nós chamamos de pensamento pós-moderno não é tão pós-moderno assim. Ele é só um pensamento cíclico que vai passando, e o mundo vai vivendo por meio desses pensamentos cíclicos. É só estudarmos a história. O problema de Israel era ter uma moral baseada na sua própria percepção pessoal. O que eu digo que é verdade, era verdade. E a verdade era definida por cada um de acordo com sua experiência individual. Não mais por uma moral que era estabelecida por Deus. Provérbios capítulo 21, versículo 2, fala que todo caminho ao homem lhe parece reto aos próprios olhos. Era isso que Israel estava vivendo. Para mim isso está certo, então eu vou fazer. E o que acontece é que nós esquecemos que a queda distorceu. A queda distorceu a nossa realidade. Ela distorceu a nossa consciência, o nosso julgamento e inclusive os nossos desejos. Por vezes desejamos sim o que é incorreto, o que é mal, o que é perverso. E nós precisamos estar conscientes disso. Então aquela ideia de se te faz feliz é bom, não é bíblico, não é correto. Não, se a tua consciência não te acusa, pode fazer. Não, peraí, a minha consciência pode estar anestesiada. E aí, eu vou ter um grande problema. Algumas vezes eu já fiz tratamento dentário, e logo depois da anestesia, em geral o dentista diz: não vai ficar mastigando a língua, tá? Porque está anestesiado, a gente vai mastigando, daqui a pouco passa a anestesia e vou dizer assim: o que está acontecendo? Se a minha mente está anestesiada, talvez eu não esteja entendendo o que Deus está dizendo, aonde Deus está tocando, e eu acho que está tudo certo. Então Romanos capítulo 3, versículos 10 e 12 fala que não há nenhum justo, nenhum sequer. Se houvesse algum justo, a gente podia pensar que alguma ação podia ser verdadeira, mas não há nenhum sequer. Então nós não podemos julgar por nós mesmos. Confiar no nosso próprio padrão moral é confiar em algo que foi corrompido pelo pecado. E é por esse motivo que nós, na nossa comunidade, incentivamos o discipulado e o acompanhamento mútuo. O Vini esteve lá no Desbrava por dois encontros, lembrando os homens da nossa igreja a respeito dessa necessidade. É por esse motivo que nós incentivamos o discipulado e o acompanhamento. Porque quando eu piso, eu posso olhar para outra pessoa e dizer assim: eu estou pisando aqui, está certo isso? Foi por aqui que você também passou? É por aqui que a Bíblia diz por onde nós devemos andar? Isso é discipulado. Discipulado não é se encontrar e ler um material. Discipulado é abrir os nossos caminhos um para o outro e dizer: eu tenho andado por aqui, você está vendo alguma coisa que eu não estou enxergando? Nós não podemos confiar em nós mesmos e fechar nossa vida e achar que nós estamos andando de forma correta, justa, boa, santa. Não havia rei em Israel, cada um fazia o que era certo, e nas versões mais antigas fala: aos seus próprios olhos. Essa é a terceira parte desse versículo, e ela é extremamente importante, porque essa expressão revela autonomia total, a ausência de prestação de contas. Eu não ando com ninguém, eu faço tudo do meu jeito, então logo todo o resultado é o que eu vou fazer. Também há aqui a rejeição de toda autoridade externa. Ninguém podia dizer para ninguém como andar, e isso tornava o povo arrogante. E esse é exatamente o espírito que estamos vivendo nos dias atuais. Ninguém pode falar nada para ninguém. Ninguém pode corrigir nada de ninguém. Você tem que olhar e você tem que ficar quieto. Isaías 53, versículo 6, fala que todos andávamos desgarrados como ovelhas. Já viu a ovelha desgarrada? Ela está sem caminho, ela está sem rumo, ela está sem pastor, ela não sabe para onde vai. Então o grande perigo do relativismo moral não é apenas um erro intelectual, é uma rebelião espiritual que precisa ser corrigida. Deus precisa voltar e nos chamar de volta.
O que fazer diante disso tudo, então? Primeira coisa é que nós temos que ter Deus como nosso padrão absoluto. Levítico, capítulo 11, versículo 44, é muito famoso porque ele diz assim: sejam santos, porque eu sou santo. Então Deus já começa a colocar, estabelecer o ponto moral nele mesmo. Sejam santos da forma como eu sou santo. Então o relativismo moral, ele começa a cair, ele começa a ruir, quando nós colocamos Deus como nosso padrão total de todas as coisas. A moral humana, por melhor que ela possa parecer, ela sempre será falha. E ela vai ser diferente do caráter santo de Deus. Então a nossa teologia, ela deve ter como resultado Deus na medida de todas as coisas. Ela precisa levar em consideração o que a lei de Deus fala a respeito disso que eu estou fazendo. E a palavra de Deus tem que ser a nossa autoridade final e plena. Deus, a lei e a sua palavra. Sem Deus, o nosso padrão de certo e errado se perde, assim como uma bússola quebrada falha em guiar o nosso caminho. Pensa que você está em um momento perdido, sem saber a direção, você não tem estrelas para se guiar, nada para acontecer, você puxa de uma bússola e você procura o norte, e a bússola começa a dizer assim: o norte é onde tu quiser, querido, segue e vai dar certo. O problema é que se eu não acertar o caminho, eu morro de sede ou de fome, não encontro salvação para mim. Então eu preciso de um norte, eu preciso de um caminho. Então Deus precisa ser a medida de todas as coisas, e a palavra dele tem que ser o rumo no qual nós tomamos. Eu fico muito chateado quando um cristão começa alguma situação dizendo assim: eu acho, ou pior ainda, eu tenho para mim. Eu digo: como assim eu tenho para mim? O que a Bíblia fala, o que Deus diz que nós fazemos. E aí depois eu posso inclusive comentar dizendo: concordo, gosto, não gosto, mas sei que tem que obedecer, entendo que isso confronta meu coração, eu queria fazer bem diferente, mas Deus está me guiando nessa direção. Aí eu digo: ok, beleza. Porque se não é a Bíblia que nós estamos seguindo, somos nós mesmos. Então para que vir para a igreja? Vamos traçar o nosso próprio caminho. Jeremias 17:9 fala que enganoso é o coração do homem. Nós temos um coração extremamente perigoso. Não podemos nos estribar em nosso próprio coração. Nós vivemos em uma cultura que diz: siga teu caminho. Mas querido, como assim? A Bíblia já nos fala assim: toma cuidado com o teu coração. Eu digo: tá, e agora? Nossos sentimentos, eles não são guias confiáveis das coisas. Parou para pensar nisso? E às vezes nós tomamos todas as decisões de acordo com o nosso sentimento. Se eu me sinto bem, eu vou fazer. Se eu não me sinto, não vou fazer. Pois é, mas e se eu me sentir bem fazendo uma coisa que é errada? Posso? Não, mas daí não é errado. Meu coração não me acusa. Nossos sentimentos não são guias confiáveis. Nossa consciência, quando não está regenerada, não é um padrão seguro para nós. Precisamos tomar cuidado com isso. Porque o mundo lá fora diz que cada um tem sua verdade, pode seguir a sua verdade, e chegaremos em um mundo melhor e bom. A Bíblia em Juízes já nos alertou disso, e quando nós abrimos as páginas dos jornais ou qualquer coisa lá fora, a gente descobre que não é essa maravilha toda que nós estamos vendo. Todo dia esse nosso mundo, que ia ficar melhor depois da pandemia, que ia ser um mundo mais legal, que ia ser um mundo mais aberto, que vai ficar bom depois da próxima guerra, é sempre essa promessa. Depois dessa guerra, tudo vai dar certo. As guerras napoleônicas prometiam isso. A Primeira Guerra Mundial começou como sendo a guerra que acabaria com todas as guerras. Nós já estamos aí falando quase em Terceira Guerra Mundial e nada mudou. E nada mudou em mais de 100 anos. Eu não sei onde é que a nossa cultura está tentando nos levar. Mas o mundo aí fora, se não estiver em um padrão moral estabelecido por Deus, não vai melhorar. Cristo é a verdade encarnada. Em João capítulo 14, a partir do versículo 6, ele começa dizendo: eu sou o caminho,
eu sou a verdade, eu sou a vida. Cristo não veio nos oferecer uma verdade, ele veio ser a verdade absoluta para nós. João 17, Jesus está dizendo assim: Senhor, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. E aqui está então a grande chave agora. A verdade, ela tem a ver com santificação. Vivermos a verdade é vivermos nessa santificação. E termos uma verdade relativa é andarmos em um mundo corrompido, de corrupção. Então hoje é o nosso momento para uma sincera autoavaliação. Hoje é o momento de nós colocarmos nosso coração diante de Deus e fazermos umas perguntas sinceras, como por exemplo, será que temos vivido pela palavra? Ou estamos sendo movidos pelos nossos próprios sentimentos? Será que eu tenho tentado ajustar a minha palavra à Bíblia? Ou tenho tentado ajustar a Bíblia àquilo que eu penso? Que isso é completamente diferente. Será que existe alguma área da minha vida em que eu estou dizendo, isso é certo para mim só? A santidade começa quando nós paramos de negociar o conceito da verdade. E o conceito de verdade passa a ser o próprio Deus. Quando isso acontece, nós começamos a nos livrar dessa armadilha que o mundo prepara para nós. Então, como é que nós aplicamos essas verdades em nossa vida? O primeiro deles é: submeta a sua mente à palavra de Deus. Por isso, eu sempre reafirmo aqui, o cristão precisa ser doutor em Bíblia. Isso não quer dizer que todos nós teremos um diploma de mestrado e doutorado em teologia, mas significa que você e eu conheceremos a Bíblia de uma forma íntima, profunda, verdadeira, ao ponto dela mover a nossa mente. Não basta conhecer somente a Bíblia. Como professor de seminário, como amigo de alguns pastores, como pessoa que já conhece bastante gente formada em teologia e está andando no meio teológico, eu posso dizer para você que conhecer a Bíblia não é sinal de nada. Porque eu conheço muita gente que conhece a Bíblia e está profundamente em uma vida completamente atolada nas verdades relativas. Romanos 12:2 nos dá o caminho correto. Transformem-se pela renovação da sua mente. Então a palavra, mais do que ser conhecida por mim, ela tem que mover a minha mente e transformar aquilo que eu sou em algo parecido com Cristo. Se o primeiro caminho é conheça a palavra, o segundo é rejeite o evangelho do eu. Não do eu de dor, mas o evangelho do eu. Porque isso é o que está acontecendo por aí em muitos lugares. Um evangelho onde eu sou considerado o ponto fraco de Deus. Um evangelho onde eu sou considerado maior do que todas as coisas, onde eu digo o que Deus tem que fazer, eu digo como Deus deve agir, eu digo o que Deus tem que fazer, aonde eu quero me sentir bem, e esse é o evangelho que está sendo vendido aí como o evangelho do eu. Mas Lucas 9:23, o Vini nos lembrou nesses momentos em que ele falou desbrava, diz: negue-se a si mesmo. É completamente diferente do evangelho do eu. Negue-se a si mesmo. Conheça a palavra, rejeite o evangelho do eu, busque santidade de forma intencional. Santidade não é automática, como quando a gente coloca o carro, a gente manda nosso carro para lavar, ou a gente passa o nosso carro no lava rápido lá do posto, né? Ele entra virado num lixo velho, quando sai do outro lado está brilhando e você diz, uau, estava precisando de um banho mesmo esse carro. Santidade não é assim. Santidade não é automática. Santidade, ela é fruto de uma vida obediente a Deus. Hebreus capítulo 12, versículo 14, diz assim: procurem viver em paz com todos e em santidade, sem a qual ninguém
verá a Deus. Vivermos um evangelho onde santidade não é prioridade na nossa vida, não é um evangelho. É um engano, é um engodo, é uma invenção da nossa mente. Então o evangelho verdadeiro é o evangelho que leva a minha santidade a sério. Conheça a palavra, rejeite o evangelho do eu, busque santidade de forma intencional, viva como luz em uma cultura relativista. A verdade a ser vivida é um testemunho poderoso, como quando logo depois de Jesus dizer que vocês são o sal da terra e a luz do mundo, ele diz, assim brilhe a luz de vocês diante dos homens. Evangelho não é para ficar guardado na gaveta. Evangelho não é para ser vivido só no domingo à noite ou no dia do meu grupo célula. Evangelho é para ser vivido, mas vivido de tal forma que é uma luz que cega essa cultura aí. Então, se eu estou vivendo e o meu evangelho não está sendo visto, tem alguma coisa que não está funcionando. Ou algo está abafando a minha luz, ou minha luz sequer está acendendo. Assim brilha a luz de vocês diante dos homens. Hoje nós vivemos em um mundo que diz, seja fiel a si mesmo. Mas Cristo diz, negue-se a si mesmo e me siga. Hoje nós vivemos em um mundo que diz, crie sua verdade, monte a sua verdade, estabeleça a sua verdade. E Deus diz, submeta-se à minha verdade. Não existe opção neutra. Ou Deus define o que é certo, ou nós continuaremos tentando ocupar o lugar de Deus em todas as coisas. E colhendo como resultado o que Israel recolheu no livro de Juízes: desordem, pecado, destruição. Olha para a porta fora e você vai ver o que o nosso mundo está colhendo: ordem, desordem, pecado e destruição. A decisão está colocada diante de nós, a Igreja do Senhor Jesus: abandonar a autonomia e seguir a Cristo, rejeitar o relativismo e ter a Bíblia como ponto moral único e total de nossa vida, submeter-nos à nossa verdade ou à verdade de Deus. A sociedade fala que a verdade é relativa, mas a santidade ela só começa quando Deus retoma o trono de nossa vida para si mesmo. E aí todas as outras coisas vão acontecendo debaixo da autoridade dele. Que Deus tenha misericórdia e que nós tenhamos coragem de viver dessa forma. E que possamos ter coragem de dizer para o mundo: não, a minha verdade não é relativa, tampouco é negociável, porque eu conheço aquele que é a verdade. E que como igreja nós tenhamos como única e exclusiva ação da nossa vida viver essa verdade. Vamos baixar nossa cabeça, vamos orar. Senhor Deus, nós nos entregamos em Tuas mãos, agradecidos pela verdade, que é a Tua palavra, pela verdade encarnada, que é Jesus Cristo, nosso Senhor, e que nós possamos viver nesse mundo que fala que a verdade é relativa, de tal forma que a verdade em que vivemos é a Tua própria verdade. Que Tu sejas a nossa bússola moral, que Tu sejas o nosso norte, que coloquemos a nossa vida na Tua direção, negando a nós mesmos e vivendo de tal forma diante dos homens que a nossa luz brilha. Senhor, nos ajuda a essa verdade. É isso que pedimos e agradecemos, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.